O eterno Deus se locomove? O que você acha? Qual é a noção de locomoção? Também qual é a noção de movimento? Nós vamos trabalhar isso neste vídeo. O eterno se locomove. Qual é a ideia que você tem do eterno? Vamos ver juntos. Tudo se locomove. Tudo, absolutamente tudo se locomove. Tá. Você pode dizer que tem exceções, como as plantas se movimentam, mas não se locomovem. Embora tenhamos algumas exceções. Mas eu vou pegar um exemplo claríssimo do que é locomoção, do que é movimento, do que é crescimento. Um bebê dentro de uma placenta. Um feto dentro de uma placenta. Ele continuamente cresce. Ele cresce, ele se expande. Ele se movimenta também. Mas a questão é que ele vai crescendo enquanto tiver espaço dentro da placenta. Estou certo ou estou errado? Coloca nos comentários. Por que um feto cresce dentro da placenta? Porque existe espaço dentro da placenta. Existe espaço para que ele se expanda. Existe um espaço para que ele cresça. E quando acaba o espaço? Quando acaba aquele espaço, a mãe começa a dizer que ele é jogador de futebol. Ele está chutando. Começa a dizer que é jogador de basquete, de vôlei. Ele está batendo. Na verdade, está faltando espaço. E ele começa a se movimentar de tal maneira que bate nas paredes da placenta. O eterno se locomove, se movimenta. As placas tectônicas se movimentam. Por quê? Porque há algum tipo de espaço para que elas se movimentem. Estão entendendo o raciocínio? Existe algum tipo de espaço que faz com que ela se movimente para um lado ou para o outro. E a placa seguinte, que também tem espaço, também começa a se movimentar. E temos os terremotos, os maremotos, etc. Por que existe esse movimento? Porque existe um espaço. Se existe um espaço, então é possível movimentar aquele objeto, seja o que for. Porque existe um espaço para isso. Então, Jartov, para existir movimento tem que existir um espaço? Sim. Para existir movimento, para existir uma locomoção, o deslocamento de um ser, é necessário que haja um espaço. Se não houver um espaço, não haverá movimento. O eterno Deus se locomove. O universo se expande 63,4 quilômetros por segundo. O universo, eu estou falando do universo, se expande 63,4 quilômetros por segundo, a uma distância equivalente a 3,26 milhões de anos-luz. Ele tem uma espécie de movimentação, de expansão, que isso é medido e é calculado a 3,26 milhões de anos-luz. Ele se movimenta. Sabe por que o universo se expande? Sabe por que o universo se movimenta ou se locomove? Porque existe um espaço além do universo. Por isso que ele se expande. Para ele se expandir tem que existir um espaço. Se não existir espaço, ele não tem como se expandir. Então por que o universo se expande? Porque existe um espaço. E o eterno? O eterno se locomove? Vamos saber agora.
Se o eterno se locomove, se o eterno é um ser que se locomove, se o eterno é um ser que se movimenta, então tem que existir um espaço além do eterno. Mas espera aí. Mas se existir um espaço além do eterno, então o eterno não é o ser infinito. Ele é um ser finito que se expande. Então o eterno não se expande. Sabe por que o eterno não se expande? Sabe por que o eterno não se expande e nem se movimenta de jeito nenhum? Porque ele é o espaço no qual todas as outras coisas, inclusive o universo, se expande. O eterno é o espaço último. Ele é o último espaço no qual todas as outras coisas se movimentam. Então o eterno não pode ser reduzido ao que quer que seja, vivo ou não, que se movimente ou não. O eterno não pode ser reduzido, porque ele é o espaço último. Ele não pode ser manifestado no que quer que seja. Todas as manifestações da Escritura se referem aos seres evoluídos. Por isso que não se refere ao eterno. Dificilmente, só para não ser tão rígido, dificilmente a Escritura fala do eterno. 99,99% das vezes fala dos seres evoluídos. Sabe por quê? Porque os seres evoluídos são limitados ao espaço. Eles são limitados a um espaço. Eles se locomovem, eles se movimentam, porque existe espaço em todos os lados para que ele se movimente. Sabe por que eu me movimento? Porque existe espaço. Eu sou limitado. Sabe por que você se movimenta? Porque existe o espaço. Porque você é limitado. Sabe por que o eterno não se movimenta? Porque não existe nenhum espaço além do eterno. Sabe por que o eterno não se locomove? Porque não existe nenhum espaço além do eterno. Aprenda essa coisa mínima. É o mínimo que podemos aprender do eterno. O eterno não é um ser que está sujeito a uma movimentação quaisquer que seja, a uma transformação quaisquer que seja. O eterno é o eterno. Ele é o criador de tudo. Tudo está dentro dele. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando por que o eterno não intervém na Terra. Complemente essa informação que eu estou te dando aqui com este vídeo. Por que o eterno não intervém na Terra? Porque somos um planeta no meio do universo. Tudo o que acontecer no planeta estará dentro do eterno e não fora. Tudo está dentro de um controle, de um espaço infinito para todos os lados, o qual nós chamamos de o eterno. O eterno não é um ser que pode ser limitado por uma religião, porque a tal religião quer que ele se movimente ou se locomova ou se transforme. Não importa se é cristã ou judaica, religião de uma forma geral. Aprenda a reconhecer o eterno como um espaço único, um espaço último, o qual não existe o após ele. Por que o eterno não tem tempo? Porque tempo é movimento. E o eterno não se movimenta. Por quê? Porque não há espaço para que ele se movimente. Se houvesse um espaço no qual o eterno se movimentasse ou se transformasse, então o eterno não é absoluto. Ele não seria absoluto. Aprenda a reconhecer o eterno como um ser absoluto. Então ele não precisa se transformar em nada. Ele não precisa se locomover. Ele não tem como se locomover ou se movimentar porque não há espaço. Ele é o espaço. O eterno se locomove? Definitivamente não.